Quando um trader compra ou vende um ativo diretamente, seu lucro muda em proporção 1 para 1, em relação ao preço subjacente desse ativo. Por exemplo, se você comprar um Bitcoin e o preço do Bitcoin subsequentemente aumentar $1.000, você terá lucrado $1.000. Isso quer dizer que para cada dólar no aumento do preço subjacente, você lucrará $1. Se ao invés disso você comprar 10 Bitcoins e o preço do Bitcoin eventualmente cair $2.000, você terá sofrido um prejuízo de $20.000, 10 vezes menos 2.000. Isso quer dizer que para cada dólar de queda no preço subjacente, você terá $10 de prejuízo ou um prejuízo de $1 para cada Bitcoin que você comprou. Quando um trader negocia contratos derivados, essa relação pode não ser sempre de 1 para 1, a depender dos detalhes do contrato. Lembre-se, embora um contrato derivado derive seu valor do preço do ativo subjacente, não é a mesma coisa de ter a posse do ativo em si. Os detalhes do contrato podem variar com base em fatores além do preço subjacente, e certamente esse é o caso de contratos de opções. Isso quer dizer que um aumento de $1 no preço subjacente pode não equivaler a um aumento de $1 no valor do contrato. Delta é a medida de sensibilidade do preço da opção em relação a movimentos no preço subjacente do ativo. Especificamente, delta te informa quanto de alteração no preço da opção se espera se o preço do ativo subjacente aumentar em $1. Delta pode ser positivo ou negativo. Antes de aprender sobre opções, a maioria dos traders se familiariza apenas com produtos de delta 1, ou seja, eles negociam apenas instrumentos que têm delta com valor 1 ou menos 1, se for uma opção curta. Produtos de delta 1 são qualquer tipo de instrumento que tenha relação 1 para 1, ou muito próximo de 1 para 1, com o preço subjacente do ativo. Por exemplo, os contratos futuros em Ethereum ou Bitcoin da Deribit seriam descritos como produtos de delta 1. Se o preço subjacente do Bitcoin aumentar em $1, o preço de todos os contratos futuros de Bitcoin também aumentará em $1. Pode haver variações sutis e um pouco de backwardation, ou contango no mercado. Mas, de modo geral, a relação 1 para 1 será praticamente precisa nesses produtos. No entanto, nem todas as derivadas financeiras terão um delta de 1. A delta de uma opção será algo entre menos 1 e 1. Se todas as outras variáveis forem iguais, para cada $1 de aumento no preço subjacente, o valor de uma opção mudará de acordo com o seu delta. Por exemplo, delta de 0,30 representa que se espera que o preço da opção aumente 0,30 centavos de dólar se o preço subjacente aumentar em $1. Delta de menos 0,25 representa que se espera que o preço da opção caia 25 centavos de dólar se o preço subjacente aumentar em $1. Opções de calls têm delta positiva, porque se todas as outras variáveis forem iguais, um aumento no preço subjacente aumentará o valor de todas as opções de call. Opções de call têm deltas entre 0 e 1, com calls altamente ITM com delta perto de 1, calls ATM com delta próximo de 0,5, calls distantes de OTM com delta perto de 0. Opções de put têm um delta negativo, porque se todas as outras variáveis forem iguais, um aumento no preço subjacente reduzirá o valor de todas as opções de put. Opções de put têm deltas entre 0 e menos 1, com puts altamente ITM com delta perto de menos 1, puts ATM com delta próximo de menos 0,5, puts distantes de OTM com delta perto de 0. Delta sempre é cotada como uma taxa de mudança no valor de uma opção em relação a um aumento de $1 no preço do ativo subjacente. No entanto, como você já deve ter percebido, se o preço do ativo cair $1 em vez de aumentar, então as opções mudarão de valor de acordo com o negativo do delta. Por exemplo, se uma opção de call tem um delta de 0,30, isso representa que o preço da call cairá 30 centavos de dólar se o preço do ativo subjacente cair $1.
ou se uma opção de put tiver delta de negativo 0,25, isso quer dizer que o preço da put aumentará em 25 centavos de dólar se o preço subjacente cair $1. Se todas as outras variáveis forem iguais, se o preço do ativo subjacente cair, espera-se que os preços das opções de call caiam e os preços das opções de put subam. Convém mencionar que deltas normalmente são mencionadas sem a casa decimal. Por exemplo, um delta de 0,50 normalmente é mencionada como um delta 50, e uma delta de 0,25 é mencionada como uma delta 25. Então, se você ver alguém em busca de uma call de 25, quer dizer que a pessoa procura uma opção de call com delta de 25, ou 0,25, quando escrita como uma decimal. Eu prefiro trabalhar com as casas decimais, porque facilita os cálculos. Então, continuarei usando-as nos exemplos seguintes. Opções de call têm delta positivo. Se o preço subjacente aumentar e todas as outras variáveis continuarem iguais, o valor das opções de call também aumentará. Opções de put terão delta negativo. Se o preço subjacente aumentar e nenhuma outra variável mudar, os valores das opções de put cairão. Então, uma opção longa de put tem delta negativo. No entanto, esse não é o único jeito de obter um delta negativo com opções, porque o vendedor de uma opção de call também tem delta negativo. Se alguém comprar uma opção de call com delta de 0,75, por exemplo, o vendedor dessa opção terá um delta de negativo 0,75. Se o preço subjacente aumentar em $1, o comprador da opção de call pode esperar que o valor da opção suba 0,75 centavos de dólar, representando um lucro de 75 centavos de dólar. Para o vendedor, esse aumento no valor representa um prejuízo na mesma quantia. De maneira geral, o comprador de uma opção de call tem um delta positivo. O vendedor de uma opção de call tem um delta negativo. O comprador de uma opção de put tem um delta negativo e o vendedor de uma opção de put tem um delta positivo. O delta de uma opção nos informa o quanto é esperado que o preço da opção mude, se o preço do ativo subjacente aumentar em $1. Ao contrário de contratos futuros, o delta de uma opção normalmente não será 1, embora ele possa ser em opções muito ITM. Opções de call têm um delta positivo entre 0 e 1. Opções de put têm um delta negativo entre 0 e negativo 1. Isso acontece porque, se as outras variáveis não mudarem, se o preço subjacente aumentar, opções de call ganharão valor e opções de put perderão valor. De forma semelhante, se o preço subjacente cair, opções de call perdem valor e opções de put ganham. Embora o delta de uma opção seja uma medida de sensibilidade do preço da opção a movimentos no preço subjacente, o delta em si é sensível a diversas variáveis. Nós as estudaremos no resto dessa sessão.